Amém. Graça e paz, irmãos. Quem está alegre aí com Jesus? Quem é feliz com Jesus? Tudo bem. Glória a Deus. Quem é um estado, né? Você vive. Quem está é só um momento, não é verdade? Mas quem é feliz com Jesus, quem é alegre com Jesus, é um estado, ou seja, você vive diariamente, 24 horas por dia, feliz com o Senhor Jesus. Que bom que a gente está aqui hoje. Rever vocês é sempre uma alegria, né? Porque eu vejo vocês aí na rede social, vocês são famosos, né? Entendeu? Aí eu vejo a igreja aí passeando na rede social, orando aqui, não é? E tudo mais. Acompanho aqui os trabalhos, não é? E sempre oro por vocês, coisa boa. Trago um abraço lá do conselho da IPB Filadélfia, que é bem pertinho de vocês aqui, né? E é muita alegria a gente estar aqui. Conversei essa semana com o pastor de vocês, pastor Davi, uma boa conversa, oramos juntos, não é? Rimos e choramos juntos também. Bom demais. Estão me ouvindo aí? Está sem retorno aqui. Evangelho de João, por favor, vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Evangelho de João, chegou aqui o retorno. Muito bem, Diego, obrigado, meu filho. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, vamos fazer uma leitura uníssona, todo mundo junto, tá bom? Quem achou diz assim, bem alto, eu vou para o céu. Maravilha. Quem não achou diz, espera aí que eu vou também, né? Gente do céu, coisa boa, está no meio do povo do céu, não é? Maravilha. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ler todo mundo juntos? Iniciemos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Dá para decorar esses dois versículos? Dá ou não dá? Vamos sair daqui com esse texto na mente? Vamos lá? Vamos lá de novo? E disse, pois, Jesus, pode ler, aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Melhorou, não foi? Deu uma melhorada boa. Disse, pois, o Senhor Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Amém, glória a Deus. Vocês estão filando aí, não é? Muito bem, mas vocês decora direitinho aí, leva para casa esse versículo aqui, amém? Então, irmãos, já oramos, já louvamos a Deus, que coisa boa, louvores, adoração, estar na casa do Pai, é um privilégio, irmãos, é graça, é bondade, é misericórdia de Deus, como nós cantamos. Muitos queriam estar aqui hoje, mas não estão, sabe lá os motivos, mas Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui louvando e glorificando a Deus. Ele nos escolheu no seu Filho bendito Jesus, e nos convida hoje de uma maneira especial a sentar na mesa com o Senhor e a ceiar com o Senhor. Vamos falar hoje, eu escolhi esse tema para nosso texto, que é justamente as marcas do discípulo verdadeiro. Vamos falar sobre isso, sobre as marcas do discípulo verdadeiro. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e escritor e pastor, ele diz o seguinte, ele é alemão, ele faz uma distinção da graça barata e o verdadeiro preço de seguir a Cristo Jesus. Graça barata é pregação sem perdão,
sem arrependimento, é batismo sem disciplina eclesiástica, é comunhão sem profissão de fé. Graça cara é o tesouro escondido no campo, que para possuí-lo o homem alegremente vai e vende tudo o que tem para o adquirir. É a pérola de grande valor, que para comprá-la o mercador vende todos os seus bens. Essa graça de Jesus, ela custa caro, porque ela nos convida a seguir a Cristo Jesus. Custa caro, pois custa a nossa vida. E é a graça, porque nos é dada a única vida verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. No texto aqui que nós lemos, o Senhor Jesus apresenta para nós aqui, muito claramente no texto, as marcas do discípulo verdadeiro. Então vamos estudar o texto e o seu contexto, e vamos então explicar o texto para os irmãos. Então, primeiro ele apresenta a primeira marca aqui, é justamente a fé, no versículo 31. E disse, pois, Jesus a quem? Aos judeus que haviam o quê? Crido nele. Primeira marca do discípulo verdadeiro é a marca da fé. O primeiro passo no desenvolvimento do discipulado cristão, irmãos, na vida do discipulado, é crer no Senhor Jesus como Messias, como Filho de Deus, como seu único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvado seja o Senhor. É preciso se reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E isso é pelo meio da fé. Para alguém caminhar na vereda do discipulado, estimados irmãos, ele precisa ter uma visão correta de quem é Jesus. Temos que saber exatamente a pessoa que nós estamos seguindo. Ora, discípulo, uma das definições de discípulo é o quê? Seguidor, imitador. Não é o seguidor lá da internet, não, aquele que segue lá todo mundo, entendeu? Não é desse tipo não que Jesus quer. Aquele lá, eles são falsos, não é assim? Ele elogia, depois ele critica, ele fala pelas costas. É ou não é assim? Fala a verdade, né? Abre o confessionário aí, você, não é? Mas Jesus, ele quer seguidores que tenham fé nele, que sejam fiéis a ele e que sejam imitadores do Senhor Jesus. Este é o caminho do discipulado em Jesus, é reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Não tem como nós sermos discípulos sem pela fé a gente venha o reconhecer como Senhor e Salvador. E é um ato de fé. O discípulo não é um crente superficial. O discípulo não é um crente que é um falso imitador, como eu já falei, mas é alguém que pertence ao Senhor Jesus. Quem pertence ao Senhor Jesus aqui? Aleluia! Então você é um verdadeiro discípulo, nós somos, aleluia, pela fé no Senhor Jesus. Bênção de Deus, maravilha, povo santo, povo de Deus. Então, o discípulo, ele não é um crente superficial, mas é alguém que permanece em Cristo e ele tem um relacionamento estreito com o Senhor. Ele tem um relacionamento com o seu Senhor, íntimo e pessoal. Não basta crer e alimentar no coração outras preocupações, como a semente que caiu no caminho, entre os espinhos à beira do caminho. Logo cresceu, mas os espinhos sufocaram aquela semente que caiu ali, na parábola do semeador que o Senhor Jesus conta. Não é ser um crente superficial, se anima, se alegra logo com Jesus, depois ele cai fora, sai, vai embora, deixa de o seguir. Ninguém é discípulo de Cristo se o vê apenas como um operador de milagres, um sábio, um filósofo, alguém que praticou o bem, de jeito e de maneira nenhuma. Não é assim. Jesus era apenas um homem bom.
O discípulo é caracterizado pela fé genuína no Filho de Deus, bendito seja o Senhor. Isso não pode sair das nossas mentes, irmãos, do nosso coração. A fé em Cristo Jesus, a fé no Cristo que transforma, a fé no Cristo que muda a nossa vida. A fé genuína no Filho de Deus é aquela que vem, que tem a certeza que Cristo veio ao mundo e deu a vida por nós, porque todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram e que carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, a parte A do texto diz que o pecado paga ao pecador com a morte, que o salário do pecado é a morte. Mas o texto segue e diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus que nos deu essa fé maravilhosa. Aleluia, louvado seja Deus. Isso deve gerar em nós, irmãos, arrependimento, mudança de vida. Porque fé, irmãos, é ligar-se a Cristo, não importa as circunstâncias. É colocar o nosso futuro, o seu futuro e a própria vida nas mãos do Senhor Jesus, sem receio algum. Sem receio algum, não importando as circunstâncias. É uma entrega total ao Senhor Jesus pela fé, sem reservas. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e o 26, que a fé sem obras, ela é morta. E também diz em Tiago 2,20 que a fé sem obras, ela é inoperante e sem proveito, no versículo 16. A fé verdadeira se expressa, irmãos, em obras que agradam a Deus. O nosso grande problema com as obras é porque a gente vem do catolicismo, do espiritismo, e eles usam as boas obras para tentarem comprar a salvação que não conseguem, porque ela é pela graça maravilhosa de Deus. E aí nós confundimos boas obras apenas como ajudar alguém. Mas quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus que nós devemos praticar as boas obras, e para que os homens vejam as boas obras em vós e glorifiquem assim ao Pai que está nos céus, o Senhor Jesus, ele está falando das boas obras espirituais: abandono de pecado, vida de santidade, vida de compromisso com o Senhor, vida de compromisso com a palavra do Senhor, vida de transformação, vida de mudança. Este é o verdadeiro discipulado. E faz isso aquele que fez do Senhor Jesus seu único Senhor e Salvador, mediante a fé genuína, a fé verdadeira, a fé salvífica. É esta que faz de cada um de nós imitadores de Cristo, seguidores do Senhor Jesus, e que praticam as boas obras, para que esse mundo que jaz no maligno, nas trevas, resplandeça-lhe a luz através de cada um discípulo do Senhor. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua rua, na sua residência, com a sua família, no seu colégio, na sua faculdade e na igreja do Senhor também, se faz necessário fé para seguir ao Senhor. Essa fé, ela transforma. Primeiro aspecto do discípulo genuíno e verdadeiro é a sua fé bem no Senhor Jesus Cristo, que acompanha as boas obras. A fé verdadeira envolve os seguintes elementos, preste atenção: conhecimento. Você precisa conhecer a Jesus, ter conhecimento da palavra, resposta de coração, responder aquilo que a palavra de Deus nos confronta e requer de cada um de nós. E terceiro, compromisso. Discípulo é alguém que tem compromisso com o seu Senhor.
Discípulo é alguém que não é mais dono de si mesmo. O nosso dono é o Senhor Jesus. Ele comprou a mim e a você ali na cruz, dando a própria vida por mim e por você. Então, primeira característica do verdadeiro discípulo, primeira marca, é justamente a fé. A segunda marca está no versículo 31 ainda, não é? Vamos ler o 31? Já decoraram aí? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. A obediência. Segunda marca do verdadeiro discípulo é, além da fé, é a obediência. E a palavra permanecer aí significa ater-se continuamente às palavras de Jesus. É obedecer, é seguir a Cristo, não sendo um ato isolado, feito uma vez e nunca mais você repete, não. É um compromisso para a vida toda, porque Ele está preparando a mim e a você para o grande encontro, no grande dia do Senhor. Ele diz lá em Timóteo que Ele vem buscar um povo santo. Santo é o quê? É um povo separado para as boas obras. É uma preparação. Então, seguir ao Senhor é um ato de fé, é um ato de obediência, e quando ele diz permanecer, é um ato contínuo, constantemente, diariamente, não é um ato isolado. Portanto, não existe verdadeiro discipulado à parte de um compromisso com a palavra. O verdadeiro discipulado é compromisso com a palavra do Senhor Jesus. É um compromisso intenso, intencional, que nos transforma a cada dia. Quanto mais nos tornamos santos, mais que lemos a palavra e nos submetemos a ela, porque quando nós lemos a palavra, o que é que acontece? Tiago diz que a palavra é um espelho, é como um espelho. Então, quando a gente lê, nós estamos nos vendo na palavra, e nós somos confrontados. Quando você se olha no espelho, você se arruma para vir para a igreja, tudo beleza, não é assim? Todo mundo bonitinho, tal, cheirosinho, ajeitou lá, né? Rebocou aqui, ajeitou lá, tal. Aí você sai, não é? Pronto, vamos embora, tudo. Aí de última hora, bota um pouquinho de água aqui. Não é para o batismo não, o negócio está bonito, viu? Está parecendo que é um batistério. Né? Aí você vai olhar no espelho de novo, por quê? Poucos segundos depois você já esqueceu a sua fisionomia, né? Aí você vai lá dar uma olhada e um retoque. Pense na palavra, ela é um espelho. Quando nós lemos, nós nos vemos aqui. Deus fala o que Ele quer de nós. Ele nos confronta. Ele aponta, a palavra aponta o dedo para nós. Você está errado, você tem que mudar. Mas também ela diz, muito bem, meu filho, servo bom e fiel, você está, mas você tem que permanecer, continuar. Não pode arriar as armas, porque já está tudo tranquilo. A palavra é assim, a gente tem que ler e permanecer constantemente. Louvado seja Deus. Permanecer. Então, estudo da palavra não é opcional para o crente, porque somente através do estudo das Escrituras o cristão, ele ouve a voz de Jesus e ele descobre
verdadeiramente qual o significado de segui-lo. O instrumento que Deus usa para regenerar, para transformar o homem é a sua palavra. João capítulo 3, versículo 3 diz o quê? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tito capítulo 3, versículo 5, está escrito que não foi por obras humanas que o Senhor vos salvou, mas foi através do lavar renovador e restaurador da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nós nascemos através da palavra. O Senhor regenera o nosso coração através da palavra. E através da palavra Ele nos transforma a cada dia. Porque através do estudo da palavra nós somos fortalecidos e permanecemos em Cristo. Por isso é indispensável no discipulado cristão a permanência na palavra, a reflexão na palavra, assim como nós precisamos do alimento todos os dias para manter o físico, tal qual nós precisamos ler e meditar a palavra do Senhor. Se nós entendêssemos isso, nós não sairíamos de casa sem ler e meditar a palavra. Se colocarmos na cabeça, poxa, eu não posso sair de casa sem ler, porque se eu sair sem um alimento, eu posso desmaiar na rua e morrer. Pode vir a tentação, eu cair lá e, olha lá, sabe-se lá o quê? Se a gente pensasse assim, a gente não sairia de casa. Quem é que sai de casa aqui sem tomar café? A não ser que esteja no jejum e na oração. Hein? Eu não saio. Não é? Dona Chiara, cadê o café? Vamos lá. Levanta logo aí, não é? Prepara tudo aí, e quando ela está lá no dia de folga, está lá, e eu mesmo vou lá e faço o cafezão lá. Entendeu? Não sai sem tomar o café. Então, a palavra, ela é de suma importância. A permanência na palavra de Cristo traz uma vida vitoriosa, gente. Quem quer vitória aqui? Amém? Glória a Deus. João 15, versículo 7. Abre lá rapidinho para ver. Ou põe na tela aqui. João 15, 7. Vamos ler? O que é que ele diz lá? Ele tem uma promessa que ele dá para nós lá. Abre lá, João capítulo 15, versículo 7. Rapidinho, vocês vão ler aí. Olha aí. Ó. Vamos ler? Pronto. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedides o que quiserdes, e vos será feito. Aleluia. Olha a promessa aí. Tem uma condicional para a promessa se tornar realidade. É a permanência na palavra. E aí ele disse: vocês permanecerem em mim e na minha palavra, vocês vão pedir qualquer coisa, o que quiserem, e vos será feito. Então, gente, uma vida vitoriosa é uma vida de permanência na palavra do Senhor. É uma vida de vitória. E quando a gente fala em vitória, a gente agora, por causa da maldita, da demoníaca teologia da prosperidade, a gente tem que deixar bem claro que a prosperidade que Jesus veio trazer é espiritual. O plano B, humanamente falando, se ele quiser, ele também vai agraciar a gente em algumas coisas materiais e que são necessárias para a nossa sobrevivência. Porque quando a gente lê a Bíblia e pensa em prosperidade, o povo pensa logo em apartamento gigantesco, comprar metade da praia aqui em Ilhéus, não é? Conforto, carro novo de 300 mil reais, 500 mil. E o Senhor Jesus veio para dar paz interior, vida eterna, uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Porque a vida de riqueza, de prosperidade plena está na glória eterna, quando nós estivermos definitivamente com Ele. Então, o que acontece? Vamos andar em ruas de ouro. Já pensou? Que maravilha? Pensa aí.
A Bíblia diz que tem coisas que o Senhor tem preparado para nós, que nós não cabe na nossa mente, no nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Então, aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, acolhem ao seu chamado e entram em uma vida caracterizada pela submissão. Uma vida caracterizada pela submissão. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Já logo, a palavra também, ela desmascara o falso discípulo. Porque ela diz, quem é discípulo? Aquele que permanece. Ora, se eu digo que sou discípulo, mas eu não permaneço, eu não pratico as boas obras, logo eu sou um falso discípulo. Eu sou um Judas Iscariotes, traidor do Senhor Jesus, que vendeu ele por algumas moedas. Não tinha aqueles que estavam no nosso meio aqui? E aí apareceu um pouquinho de dinheiro, alguma coisa assim, uma posição social, aí eles, não vieram mais aqui? Lembra daqueles que, pastor, o que é? Ora que eu vou fazer o concurso, pastor, pelo amor do Senhor, ora lá. Mas esse povo incomoda os pastores, a não ser que os crentes de lá é diferente do daqui. Se for diferente, né? E aí passou aquela farra, aquela festa, e o pastor se emociona. Pastor é bicho bobo, viu, gente? A gente chora de alegria quando vocês ganham alguma coisa, um presente de Deus. Aí a gente chora de alegria, ora, agradece, aquela coisa. Tem deles que fazem até culto. Aí quando o dinheiro chega na conta, ele some da igreja. Nunca mais pisa na igreja, não dá o dízimo. Claro, ele some, né? Vai embora com tudo. Esse era o falso discípulo. Não permaneceu na palavra. O apóstolo João, o mesmo apóstolo lá nas suas cartas, ele diz, olha, aqueles que estavam no nosso meio e que saíram do nosso meio é porque não era dos nossos. Não era dos nossos. Então, irmão, o Senhor Jesus está nos confrontando aqui nesse texto e nos perguntando hoje, vocês são meus discípulos mesmo? Verdadeiramente você é discípulo meu? Né? Então, primeiro, nós vimos o quê? Que a marca do discípulo, a primeira marca é a fé. Segundo, obediência. Obediência à palavra do Senhor. E terceiro, liberdade. Ah, como eu gosto dessa palavra. Liberdade, mas é bom demais. É bênção. Você ser livre. Olha o 32, vamos ler? E não precisa nem ler, você já sabe, né? E conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Louvado seja Deus, aleluia. Glória seja dada a Jesus. Então, o resultado da obediência, submissão e conhecimento progressivo da verdade conduz a gente à libertação do jugo e abandono do pecado. Quando a gente conhece a verdade e numa atitude de fé nos apoderamos da verdade que é o Senhor Jesus e numa atitude de submissão nos submetemos a Ele, consequentemente é quebrado todo o jugo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A maior de todas as liberdades, irmãos, a verdadeira libertação somente encontramos quando nós nos dispomos a seguir a Jesus. Alguém disse assim, chegou para o crente e falou o seguinte: eu não quero ser crente. Ele estava evangelizando, você não quer ser crente porque crente é escravo. Aí o cara passou, como é que é? Ele disse, crente é escravo.
não pode fazer nada. Aí ele disse, como assim? Ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode ir para uma festa, ele não pode farrar. Não, ele não pode. Então os crentes são tudo escravos. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Faço o que eu quiser, estou livre. E aí o crente disse, ele disse, é. Ele disse, tu gosta de ir para a festa? Ele disse, gosto demais. Tu deixaria de ir para a festa? Pararia de ir para a festa? Não, de jeito nenhum. E a pinga, a manguaça? Não, rapaz, aí é lei, é certo. Eu trabalho a semana toda. Não pode, fim de semana eu tenho que beber. Mas rapaz, por que tu não deixa de beber? Ele disse, eu não consigo não deixar. E o cigarro? Ele disse a mesma coisa. Aí o crente foi e disse, olha, pois eu acho que o escravo é você, e eu sou livre. Ele disse, não, você está errado. Vou te provar. Ele disse, pois prova para mim. Então o crente chegou e disse, olha, ao domingo eu vou para a igreja se eu quiser, quando tem culto. Eu adoro a Jesus se eu quiser. Eu oro se eu quiser. Eu leio a Bíblia se eu quiser. Porque Jesus não me obriga. Ele me deixa livre para fazer essas coisas. Só que tem as consequências. Se eu não o fizer, não o seguir, não o servir, não for um discípulo dele, eu serei condenado. Ele disse, está vendo aí que é opressão? Ele disse, mas eu posso, eu tenho essa opção. E você? Consegue deixar de beber? Você falou que não consegue. Não consegue de ir para a farra, deixar de ir para a farra. Então o escravo é você. Eu sou livre em Cristo. E eu faço essas coisas para Jesus com prazer, com alegria, sem Ele me forçar a nada. E você bebe forçado, porque você não consegue deixar de beber, porque você é escravo do pecado. E ele disse, rapaz, esse negócio é assustador. Eu acho que tu está do lado certo, e eu estou do lado errado. Preciso me consertar. Entendeu, irmãos? A liberdade é proporcionada em Cristo Jesus. Rick Wersberg, ele diz o seguinte, o Ari Wersberg, melhor dizendo, ele afirma o seguinte, quando obedecemos a palavra, cremos em conhecimento espiritual, e ao crescer em conhecimento espiritual, crescemos em liberdade do pecado, e encontramos a libertação do diabo e do egoísmo. E Jesus revelou que a sua verdadeira liberdade consiste em escapar do pecado por meio da obediência e da submissão. Versículo 34, ele diz assim, o 36. Replicou-lhes Jesus, em verdade, vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Olha o perigo aqui do auto-engano religioso, do indivíduo ser um cara religioso. Vamos continuar um pouquinho mais, o texto 37, vamos ler junto. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ele disse isso aos judeus. Aí ele disse no 38, eu falo das coisas que vi de junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Jesus está dizendo que eles têm outro pai que não é Deus. Então eles responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de... todo mundo quer servir a Deus, mas não praticam as obras de
Deus. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus fez os céus e a terra. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Ele me curou de um câncer, eu estava assim e Ele fez essa obra. Deus é bom. Mas só saber, só ter conhecimento, não resolve. Precisamos, numa atitude de fé, receber a Cristo como Senhor, em obediência, em submissão, em permanência na palavra de Deus, para que a liberdade em Cristo, ela venha sobre nós. Então, apenas ter o sangue de Abraão aqui, em suas veias, não definia os judeus como filhos de Deus. Tinha que ser convertido. Tinha que ser convertido. A circuncisão não era apenas um ato físico, mas ela tinha que vir do coração. O batismo tem que ser um batismo do coração. Nós não batizamos ninguém para converter, porque o batismo não converte, não salva ninguém. Mas nós batizamos aqueles que foram salvos, que são verdadeiros discípulos do Senhor. E cada um é responsável individualmente por si, pela sua fé, e vai dar contas diante do Senhor. Então o verdadeiro filho de Deus ouve a palavra de Deus. Olha só, né? E Jesus continua. Paramos aí no 39 ao 40. Mas agora procura matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. 42, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de onde? De Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O 44, vamos ler junto? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas se eu digo a verdade, vocês não me credes, porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Cuidado com a religiosidade, para a gente não ser enganado. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, e não religiosos. Então Jesus acusa os judeus de não serem filhos de Deus, e nem tampouco de Abraão, como eles pensavam, mas eram filhos do diabo, e estavam fazendo a vontade do diabo. Não queria a vontade de Deus, mas sim a do diabo, e viviam agarrados à mentira. Como o diabo está cheio de ódio e de morte e de destruição, eles também queriam matar Jesus, porque o diabo, ele é assassino. Tem gente que prefere a mentira. Nós estamos vivendo no tempo da mentira, e o diabo continua tentando inverter a mentira, a verdade pela mentira, e muitos de nós caindo nessa armadilha. Então, queridos, pensamos bem. Somos verdadeiros discípulos de Jesus? O verdadeiro discípulo, ele tem, a marca dele é fé, obediência e liberdade. Liberdade conquistada ali na cruz, para nós. Liberdade para a gente poder sentar à mesa com o Senhor e cear com o Senhor, e fazer parte do corpo de Cristo, e ter vida eterna, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor.
Curva a sua fronte diante do Senhor que está aqui, vamos orar. Deus, louvamos o Senhor pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que transforma a nossa vida, que nos liberta de todo o pecado, de todo o engano, de tudo que não agrada ao Senhor, que traz fé, traz obediência, Senhor. Estamos aqui para te adorar, louvar o Senhor, imitar ao Senhor, ter um compromisso mais sério com o Senhor. Talvez você que está aqui nessa noite precisa firmar ainda mais seus passos, seus caminhos com o Senhor. Jesus está aqui, lhe dá uma oportunidade de reconciliação. E você, numa atitude de fé, entregue a sua vida ao Senhor, sem reservas. Confie no Senhor que traz libertação, que traz restauração, que traz vida nova e uma vida plena na presença do Senhor, em nome de Jesus. Só o Senhor pode trazer essa paz, a paz que o mundo não pode dar, riquezas não pode dar, pessoas não podem, bens, poder, status social não consegue, mas só a paz do Senhor Jesus, que inunda nosso coração, é que pode mudar a nossa vida, trazer sossego, trazer alegria, dias de refrigério para nossas vidas. Senhor, vem com a tua doce paz e traz essa paz maravilhosa, refrigério, transformação e uma vida de compromisso ao Senhor, nos dando uma vida, nos proporcionando uma vida com fé, obediência e liberdade, e servir ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, na atitude de oração, de consagração ao Senhor, de reflexão da sua palavra, que nos adverte tão amorosamente, tão bondosamente. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos passar a ministração da ceia do Senhor. E ele diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Leia junto comigo. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aleluia. Bendito seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nós oramos ao Senhor e rogamos a tua bênção sobre esses elementos. Pela fé, ao tomarmos esses elementos, Senhor, seremos alimentados pelo Senhor, porque o Senhor está presente pela fé. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. O Senhor separou esse dia para nós estarmos aqui juntos com o Senhor, dia de graça, de alegria. Vamos celebrar com alegria, Senhor, porque o Senhor venceu, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele disse naquela noite que foi traído: comei e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, porque Ele não desistiu, Ele não recuou, irmãos. Ele foi em frente, diante do martírio, do sofrimento. Ele prevaleceu. Você vê aqueles que estão aptos a cear, fica em pé. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que nos visitam que a Santa Ceia não é a ceia da IPB, mas é a Santa Ceia do Senhor. Se você é batizado numa igreja genuinamente evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja, você é convidado a cear conosco. Pega seus elementos, senta, espera uns pelos outros, adorando ao Senhor. Adore ao Senhor. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. naquela noite que o Senhor Jesus foi traído,
pegou o cálice, pegou também o pão e partiu com os seus discípulos. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Naquela noite da traição, aquela noite fatídica, onde ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia. Ele disse: comei dele todos. Ele disse também: aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Bendito seja o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui porque Ele não recuou, Ele não retrocedeu, Ele é fiel. O nosso Senhor é fiel, aleluia. Bendito seja o Senhor. E Ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim, aleluia. Coma do pão, dando graças. Lembra dos pregos entrando nas mãos e nos pés do Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor. Do mesmo modo, semelhantemente, ele pegou o cálice e deu graças ao Senhor e disse: esse cálice é o cálice da nova, da eterna aliança no meu sangue, em favor de muitos, para a remissão de pecados de muitos. Fazer isso em memória de mim. Bebei dele todos, beba do cálice, dando graças ao Senhor. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor. É noite de alegria, porque Ele venceu a morte, e com Ele nós vencemos a morte, aleluia. O último inimigo a ser vencido era a morte. O Senhor venceu, Ele ressuscitou. Cantamos aleluia. Adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Ele ressuscitou, Ele está vivo. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Glória a Deus. Adore ao Senhor. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Só estamos aqui porque o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. Ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E por isso nós celebramos, nós ministramos a ceia do Senhor. Nós celebramos o Teu nome, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas. O Senhor venceu, Senhor. O Cordeiro venceu, aleluia. Por isso nós cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Estenda a sua mão assim, receba a bênção. Que a graça de nosso Deus, o Pai,
E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre.